Olá, meu nome é Vanessa Ferreira, sou do município de Cáceres, estado de Mato Grosso, e estou aqui representando meus outros dois colegas, Anderson Luiz e Mike John, que são coautores do artigo submetido ao CONCICAD, cujo título é Uma análise das contribuições do Programa de Certificação Institucional Progestão RPPS para os Conselhos Deliberativos de Regimes Próprios de Previdência Social do estado de Mato Grosso. Bom, inicialmente eu vou abordar uma breve contextualização do tema, sobre os conselhos gestores de políticas públicas e, por fim, chegando ao assunto conselhos de RPPS. Os conselhos gestores de políticas públicas, eles são instrumentos de controle social. Controle social é a participação da população na formulação e na fiscalização da execução de políticas públicas. E foi analisado por nós alguns estudos em que se chega ao consenso de que o controle social ele ganha mais ênfase a partir da promulgação da Constituição de 1988, que é denominada por muitos como Constituição Cidadã. Então, neste contexto da nova Constituição, os conselhos gestores de políticas públicas, que são instrumentos de controle social, eles possuem a previsão no texto constitucional. Dentre eles, o Conselho Nacional de Previdência Social, que está instituído no âmbito do regime geral de previdência, que é o regime gerido pela autarquia INSS. Um pouco tempo depois, em 1998, a obrigatoriedade da instituição de conselhos também se estendeu aos regimes próprios de previdência, que são aqueles instituídos no âmbito de cada ente federativo para gerir a previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, ao analisar alguns estudos sobre estes conselhos de regimes próprios, RPPS, percebemos que a base legal, a estruturação e normatização desses conselhos, ela ainda é muito limitada, o que traz algumas fragilidades para esses importantes instrumentos de controle social. E neste contexto também, nós identificamos um programa de certificação institucional, que é o Progestão RPPS, que estabelece diversos requisitos de boas práticas de gestão, dentre elas, alguns requisitos de estrutura e funcionamento de conselhos. Sendo assim, nós identificamos essa seguinte problemática: de que forma o Progestão RPPS pode contribuir para o fortalecimento do controle social exercido pelos conselhos de regimes próprios de previdência. Sendo assim, o objetivo da nossa pesquisa foi avaliar as contribuições que o Programa de Certificação Progestão pode proporcionar para os conselhos de RPPS. Na fundamentação teórica, nós estruturamos em 3 capítulos, que buscou-se dessa forma abordar os conceitos, a fundamentação e também a origem deste tema, inicialmente de forma ampla, abordando conselhos gestores dentro do contexto de controle social, depois falando um pouco sobre conselhos deliberativos, sobre o que são regimes próprios de previdência social e como estão organizados os conselhos desses regimes, e por fim, buscamos analisar o que é e como está estruturado o Programa de Certificação Institucional e de Modernização da Gestão dos RPPS, que é o Progestão, um programa instituído pelo antigo Ministério da Previdência, hoje sob gestão da Secretaria de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia. A metodologia da nossa pesquisa se classifica como descritiva, quantitativa e é um levantamento de dados, um survey. Então, a população e a amostra são os RPPS do estado de Mato Grosso. A coleta de dados foi realizada através de um questionário estruturado com a ferramenta Google Forms e elaborado nos termos do anexo 8 do Manual do Progestão, ou seja, o questionário foi um questionário de conformidade para verificar quais são os requisitos que o programa estabelece para a estruturação e funcionamento dos conselhos e o que é hoje praticado, para saber se a atual estrutura desses conselhos correspondem ao que o programa Progestão estabelece como ideal. Os dados foram coletados no mês de abril de 2018 e o tratamento e análise desses dados de forma estatística foi realizada com o software Excel.
da população de 105 RPPS do estado de Mato Grosso, extraímos uma amostra de 20 e obtivemos de retorno 12 questionários respondidos. Dentre os resultados obtidos, separamos por dimensões, conforme dimensões do programa de certificação. A primeira delas é a governança corporativa. Em relação ao item transparência, nós verificamos com a pesquisa que 58% dos conselhos não publicam suas atas na internet e 42% não dão publicidade às suas atas na internet. Já em relação à publicação dos cronogramas das reuniões, 50% publicam cronogramas e 50% não fazem essa publicação. Já em relação à divulgação dos regimentos internos dos conselhos, 58% afirmam divulgar e 42% não divulgam. Já em relação à parte de composição, em relação ao Conselho Fiscal, que é um dos 2 conselhos que o Progestão diz que é ideal que o RPPS tenha, 50% dos conselhos fiscais possuem composição paritária, 25% possuem pelo menos um representante dos segurados e os outros 25% nenhuma das opções. Já em relação ao percentual de membros do conselho com formação em nível superior, 58% dos conselhos fiscais possuem representantes com nível superior. No que diz respeito à presidência do Conselho Fiscal, que o Progestão diz ser o ideal que ele seja presidido por representante dos segurados, 50% tem essa forma de organização na presidência, os outros 50% não possuem essa forma de organização. No que diz respeito ao Conselho Deliberativo ou Administrativo, a composição desses conselhos hoje é de 66% paritária. O restante dos RPPS não possuem paridade. Já em relação à formação em nível superior nos conselhos deliberativos, 75% dos conselheiros possuem nível superior. Em relação à presidência, 75% não possuem representante do ente federativo como presidente e apenas 25% possuem o presidente representante do ente federativo, que é a forma que o Progestão considera ideal. Já em relação a mandato, representação e recondução, o Progestão estabelece que a norma que institui o RPPS deve prever os procedimentos de composição dos conselhos. E 100% dos RPPS analisados possuem essa forma de composição estabelecida em lei. Em relação ao mandato dos membros dos conselhos, também toda a amostra analisada possui o período de mandato adequado ao que o Progestão considera ideal, que é um mandato de 1 a 3 anos. A parte da educação previdenciária, que o Progestão prevê que deve ser fornecido capacitação e treinamento para os conselheiros, percebe-se que 75% dos RPPS já capacitam seus conselheiros, enquanto 25% ainda não fazem treinamento e capacitação com seus conselheiros. Então, a gente pode estabelecer aqui como principais resultados o que a gente conseguiu chegar de conclusão com essa pesquisa. Muitos RPPS terão que proceder diversas mudanças em sua estrutura e organização dos conselhos para obter a certificação Progestão. E essas principais mudanças a gente percebe que é na área de governança corporativa, principalmente em relação à paridade, que muitos RPPS não possuem conselhos com paridade, e em relação à transparência, que a maioria desses conselhos não divulgam seus atos na internet de forma que os segurados possam acompanhar o que os seus representantes estão fazendo. Então, em síntese, a gente conclui que o Progestão ele vai se apresentar como um instrumento de apoio ao controle social. Dessa forma, os RPPS que aderirem ao programa conseguirão diversas contribuições para os seus conselhos, como a adoção de boas práticas de governança corporativa, maior transparência para os seus segurados e para a sociedade. Bom, era isso que a gente queria expor para vocês. Muito obrigada pela atenção e muito obrigada pela oportunidade.